Olá pessoal, hoje trago uma aula exclusiva para o concurso da Polícia Civil de Roraima. Lembrando que lá no nosso site cienciaexata.com temos cursos exclusivos para esse concurso. Como você pode ver, hoje trago a resolução de questões retiradas das provas aplicadas pela VUNESP neste ano. São questões de nível médio e também superior. A correção dessas provas, bem como as demais aplicadas pela VUNESP neste ano, já estão disponíveis lá nos nossos cursos de níveis fundamental, médio e superior. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da turma CIEX. E vamos à nossa aula de hoje. Considere o trecho a seguir redigido a partir das informações do texto. Vamos ver. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas presentes no trecho devem ser preenchidas respectivamente com. Então, observe aqui envolve preposição, aqui envolve também colocação pronominal e crase. Vou começar pela crase, não é isso? Porque é a mais fácil. Então, vamos lá no terceiro. Para isso, apenas dispor de um telefone celular à mão. E agora, com crase ou não? Aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial feminina. Então, que seja uma locução adverbial feminina, ela virá com crase. Então, à mão, à toa, à tona. Então, locução adverbial feminina, usamos crase. Apenas dispor de um celular à mão. Onde estava esse celular? À mão da pessoa. Então, já sei que tem crase, vou descartar onde não tem. Já eliminei duas alternativas. Vamos ver a próxima aqui, a última. A última, porque envolve transitividade verbal. Com tal quantidade de conteúdo que eles sequer encontram tempo para filtrar. Então, vou colocar aqui. Filtrar. O que eles vão filtrar? Quantidade de conteúdo. Quantidade de conteúdo é ela. Eu não vou falar filtrar ela. Então, aqui envolve colocação pronominal. Se é ela como pronome oblíquo átono, eu vou usar o a. Quando o verbo termina em rs ou z, você vai retirar o rs ou z e vai colocar o l mais o pronome oblíquo átono. Então, o correto é filtrá-la. Onde tem filtrar-lhes, eu descarto. Então, descartei mais uma alternativa. E é filtrá-la por quê? Por que não é o lhes? Porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como pronome oblíquo átono a e o e suas variações. Lá, lo, na, no. Se for um verbo transitivo indireto, que eu uso lhe ou lhes. Lembrem-se disso. Verbo transitivo indireto, lhe ou lhes. Então, é filtrá-la mesmo. Então, agora só pode ser alternativa A ou alternativa D. São muito variadas as informações disponíveis na rede e agora, com as quais ou nas quais os internautas gastam. Gente, isso aqui a VUNESP cobra muito. Por quê? Coloco o verbo depois e aí eu tenho um pronome relativo. Vou colocar aqui então. Olha o pronome relativo aqui. Quais? Quando ocorrer isso daqui, você vai se lembrar deste exemplo clássico meu. O livro que gosto está aqui. Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui eu tenho um pronome relativo. Essa preposição exigida pelo verbo, ela virá antes do pronome relativo. Então, o livro de que gosto. Os internautas gastam na alguma coisa ou gastam com alguma coisa? Quem gasta, gasta com alguma coisa. Os internautas gastam com as informações disponíveis nas redes. Então, com as quais os internautas. Observe isso aqui. Você vai usar a preposição antes do pronome relativo, aquela exigida pelo verbo que vem depois dele. Então, com as quais e nada nas quais. Porque quem gasta, gasta com alguma coisa e não em alguma coisa. Com as quais gastam cada vez mais tempo, sendo-lhes necessário. Então, é lhes mesmo. Por que não poderia ser o os? Porque é necessário a quem? Então, é necessário a quem? Se é o a, você já viu, tem a preposição. Se tem preposição, você vai usar como complemento o lhes. Eu não falei que com verbo transitivo indireto eu uso lhe ou lhes? Então, aqui você já consegue identificar. Ah, é um verbo transitivo indireto? Então, eu vou usar
lhes ou lhe. Aí aqui neste caso, para ser transitivo indireto, vai exigir a preposição a. Exigiu a preposição a, você já sabe que eu vou usar lhes. E outra coisa aqui, mas necessário não é verbo, não é mesmo. Mas se é necessário a alguém, aos internautas, não é isso? Então, necessário exige a preposição a. Já o último espaço aqui, que é o penúltimo, vamos ver. As empresas desenvolvem novas estratégias para aumentar o tempo de controle sobre usuários, bombardeando-os. As empresas bombardeiam quem? Os usuários. Os usuários, eles. Eu não posso falar bombardeando eles, porque os pronomes retos aqui são usados como sujeito. Como complemento, eu uso os oblíquos átonos. Então, os bombardeando-os. Por quê? Verbo transitivo direto. Eu bombardeio o quê? Os internautas. Eu bombardeio quem? Os internautas. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o e a e suas variações. Então, o correto é bombardeando-os. Por isso que a alternativa A está correta. No contexto do último parágrafo, expressam ideias que se opõem os termos destacados. Então, opõe, oposição. Se é oposição, eu já sei que quero uma alternativa onde haja antônimos. Antônimos são palavras que possuem sentidos opostos. A atenção à época era abundante diante da informação. Será que atenção é antônimo de informação? Não. Então já venho aqui e descarto. São palavras que possuem significados diferentes. Significados diferentes não são antônimos. A informação se tornou abundante e atenção um recurso escasso. A água em abundância, a água está escassa. Então aqui eu tenho palavras antônimas. Antônimas são palavras que possuem significados opostos. Então, abundância é oposta a escasso. Acessamos muito mais informação do que precisamos. Eu preciso de significados diferentes. Ela vem de maneira caótica, em parte mesquinha. Caótica é o quê? Algo confuso. Vou colocar aqui. Confuso. E mesquinha é algo avarento, miserável, feita de qualquer besteira capaz de capturar nossa atenção. Besteira tem significado diferente de atenção, mas não tem, neste caso aqui, não são palavras antônimas. Descarto também. Alternativa é. Questão de nível médio, assistente acadêmico, ano de 2022, exclusivamente a VUNESP agora em compreensão e interpretação de texto, ela já está trazendo esta palavra. Isso demonstra que, somente com base nas informações apresentadas no texto, é correto afirmar que. Então, somente pelas informações que estão no texto. Aqui está o texto, o que nos ensina a vida em um submarino. Quando fala da vida em um submarino, aqui está fazendo uma analogia ao confinamento. Observe só. Estamos há várias semanas confinados e o tempo nos parece eterno. Então, no submarino também as pessoas ficam confinadas e na pandemia também ocorreu o confinamento em virtude do coronavírus. Aqui a primeira parte, a segunda parte, se você quiser parar o vídeo para fazer a leitura, tudo bem. Eu prefiro ler as alternativas e voltar ao texto para verificar se elas estão corretas. Durante o confinamento, as tensões nas relações familiares são mais comuns entre os chineses. Será que ocorreu mais entre os chineses a tensão quando comparados a outros povos? Observe aqui. Estamos há várias semanas confinados e o tempo nos parece eterno. Começamos fazendo um sem fim de atividades, mas pouco a pouco as notícias, as perdas e o esgotamento vão nos abalando. Nestas circunstâncias, as emoções incômodas, como a irritação, o tédio e o medo, trazem tensão às relações familiares. A história não é nova, já aconteceu em Wuhan. Wuhan, então, eu já sei que é na China. Cidade chinesa, onde os especialistas situam a origem do coronavírus. Depois de 2 meses de fechamento, quando as autoridades suspenderam o confinamento, o número de divórcios
teve um aumento nunca visto. Na alternativa, você vai observar que está falando que essas tensões nas relações familiares são mais comuns entre os chineses quando comparados a outros povos. Não houve comparação aqui, como você observa. Aqui está falando dos chineses porque os especialistas falam que a origem do coronavírus foi em Wuhan, na China. Quanto mais complexos os desafios, mais nosso cérebro se desviará de pensamentos que nos corroem. Então, quanto mais complexos, precisamos de desafios realmente complexos para o cérebro desviar. Observe só. Assim como a mente precisa de uma rotina, também é importante que tenha desafios. Podem ser fáceis aqui, fala que os desafios podem ser fáceis, como uma nova receita culinária, fazer uma live, terminar um livro ou uma série. Esses desafios focalizam nossa mente e nos obrigam a prestar atenção naquilo que depende de nós mesmos e não a pensamentos que nos corroem. Então, esses desafios que inclusive podem ser fáceis, nada de desafios complexos. Estabelecer rotinas e objetivos diários pode atenuar as dificuldades nas relações pessoais durante um período de confinamento. Então, vamos voltar aqui. Já li esta parte aqui, observe só. O primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho mais aqui. Aqui vem falando do confinamento, vem falando também dos tripulantes de um submarino, como que eles fazem para sobreviver por aquele período que eles ficam lá confinados. Por exemplo, em um habitáculo de 100 metros para 70 tripulantes por 8 semanas. O primeiro de tudo é aprender as rotinas mais simples. Desde que nos levantamos até nos deitarmos, precisamos incorporar atividades que se repitam. Isso daqui já ajuda a superar. Observe que estabelecer rotinas e objetivos diários pode atenuar as dificuldades. Então, aqui já está falando da rotina e também das tarefas, dos objetivos diários, mas que estejam ao alcance da nossa mão, ou seja, que sejam de fácil resolução. Assim como a mente precisa de uma rotina, também é importante que tenha desafios, já li esta parte. Em terceiro lugar, devemos seguir a regra do hoje por você, amanhã por mim. Só por aquele começo ali a gente já resolve a alternativa. Estabelecer rotinas e objetivos diários pode atenuar as dificuldades nas relações pessoais durante um período de confinamento. Por quê? Isso daqui vai ajudar você organizar o seu dia desde quando você se levanta até na hora que você se deita. Então, a partir do momento que você tem essas atividades que se repetem e os objetivos diários e que estejam ao alcance das pessoas. Então, isso daqui vai facilitar para que você consiga vencer, você consiga atenuar as dificuldades nas relações pessoais durante o período de confinamento. Um ambiente pequeno impede nossa capacidade de estabelecer rotina devido às emoções a que somos submetidos. Será que realmente isso ocorre? É o que a gente vai voltar aqui para ver. Observe. Aqui está falando. As dificuldades nas relações pessoais afloram com mais intensidade quando se convive em casas pequenas. Ok, aqui ele está afirmando, como fala lá na alternativa D. Agora vamos voltar, porque a gente precisa ler tudo, sem a possibilidade de sair à rua. Entretanto, indicam a ideia de quê? Oposição. Então, aflora, mas se tem um mas, você já sabe, porque existe uma alternativa. Devemos aprender com os embarcados em submarinos que permanecem isolados durante meses. Para ser tripulante de um submarino, é preciso completar uma formação específica de 1 ano. Durante esse tempo, ele avalia, entre outras coisas, se será capaz de viver em um habitáculo de 100 metros quadrados durante 8 semanas seguidas, com um só chuveiro e 2 vasos sanitários para serem divididos entre os 70 tripulantes. Então, afloram
essas relações pessoais, elas afloram com mais intensidade quando se convive em casas pequenas? Sim. Mas aqui existe uma alternativa, que é a gente aprender com os tripulantes de submarinos. Aí o que eles ensinam? O que a gente pode fazer? Primeiro estabelecer as rotinas e depois estabelecer os objetivos diários. Em um ambiente pequeno impede nossa capacidade de estabelecer rotina? Não. Os tripulantes de um submarino, eles têm uma rotina estabelecida. Então, descarto. A regra do hoje por você, amanhã por mim, típica dos embarcados em navios, certo? Ela é deles mesmo. Faz com que se viva as emoções intensamente. Será que é isso mesmo? Observe. Tudo nos incomoda e nosso pavio fica curto, o que provoca autênticas espirais nas relações pessoais. Para evitá-las, na convivência diária dos navios ou submarinos impera essa máxima, hoje por você, amanhã por mim. Ela supõe que nem sempre se tem razão e que às vezes é melhor cedermos. Um ambiente confinado é também uma oportunidade para ceder, aprender, para refletir e crescer como pessoa. Lá na alternativa fala que a regra do hoje por você, amanhã por mim, faz com que se viva as emoções intensamente? Não. Olha aqui, graças a ela supõe-se que nem sempre se tem razão. Enquanto se vive intensamente, aquela pessoa que está nervosa e acha que só ela tem razão, o que não é correto de fazer, não está correto. Nessa máxima aqui, o que ocorre? Que as pessoas observam que nem sempre se tem razão e que às vezes é melhor cedermos. Se a gente está cedendo, você já sabe que essas emoções não estão sendo vividas de forma intensa. Observe os seguintes trechos do terceiro parágrafo. Considerando-se o contexto, vamos assinalar a alternativa que substitui as expressões destacadas sem alteração de sentido. Falou que é substituir, é sinônimo, porque não está alterando o sentido. Então, já vamos escrever. O segundo passo é estabelecer objetivos diários, mas que estejam ao alcance da nossa mão. Se está ao alcance da nossa mão, a aprovação, a vaga está ao alcance da minha mão. Isso quer dizer o quê? Então, vamos ver. O segundo passo é estabelecer objetivos diários, mas que sejam de realização simples. Correto, lá no texto fala justamente isso. Vamos estabelecer esses objetivos diários, mas que consigamos realizá-los. Então, que seja de realização simples. Não é de estranhar que quando passam algumas semanas, se o tempo nos pesa, nos tornamos mais suscetíveis e melindrados, melindroso, melindrado é aquela pessoa que, vou colocar aqui, que se ofende facilmente, Então, vamos ver aqui nas alternativas. E suscetível é aquela pessoa que está propensa a alguma coisa, uma pessoa que sofre alguma influência. Então, vamos ver aqui onde tem essa alternativa. Nos tornamos mais, vamos ver aqui, vulneráveis. Ele estava suscetível, ele estava vulnerável, certinho. E melindrado é aquela pessoa que se ofende facilmente, ofendido. Tudo nos incomoda em nosso... mas fulano tem um pavio curto, ele fica com um pavio curto. Quer dizer que ele não tem paciência, não é isso? Que a paciência diminui. Então, questão sobre sinônimo. Tudo nos incomoda e nossa paciência diminui, o que provoca autênticas espirais nas relações pessoais. Então, aqui podemos descartar também as outras alternativas. Quando fala lá, o segundo passo é estabelecer objetivos diários, mas que sejam abrangentes? Não precisa ser abrangente, ele tem que ser de fácil resolução e esses objetivos que a gente consiga realizá-los. Então, vamos ver, estabelecer objetivos diários, mas que estejam em uma distância curta. Quando fala que está ao alcance da nossa mão, não especificamente está falando que é uma distância curta, é no sentido de ser palpável, de ser realizado.
sejam corriqueiros, se está ao alcance da nossa. Corriqueiro é aquilo rotineiro que faz parte do nosso dia a dia. Pode ser algo novo, vou fazer uma live, mas eu consigo fazer uma live. Então, aquilo está ao alcance da minha mão e não é corriqueiro. E da mesma forma, corriqueiro é aquele que faz parte da nossa rotina, então descarto também. Alternativa é. Releia os seguintes trechos. Vamos ver o que pede. Os verbos destacados nos trechos foram utilizados no contexto em seus sentidos figurados, ou seja, sentido conotativo, quando dá um novo significado àquela palavra. Por exemplo, as notícias e as perdas e o esgotamento vão nos abalando. Será que eles estão nos sacudindo? Não. O que abala, por exemplo, é uma estrutura. Então, quando falo que as notícias, as perdas e os esgotamentos, eles vão fazendo o que conosco? Vão nos tocando? Mas ele abalou a minha confiança. Então, ele estremeceu, seria também em sentido conotativo. Quando falo que ele abalou a minha confiança, é porque ele retirou um pouco da minha confiança naquele contexto. Então, vamos ver aqui. Poderiam ser substituídos, novamente, sinônimos, sem qualquer prejuízo à norma padrão da língua portuguesa e ao sentido original do texto pelos termos que se apresentam em. 3 possibilidades: abalando, afloram, corroem. Nos obrigam a prestar atenção naquilo que depende de nós mesmos, não a pensamentos que nos corroem. Se corroem, demovem, seria o quê? A mesma coisa que fazer desistir. Vou colocar aqui. Vou começar por corroer, que é mais fácil. Então, que se desgastam? Sim, posso deixar. Que nos arrasam? Não. Se corrói, eu já sei que é o quê? Algo que se está corroendo, está desgastando. Então, nada de arrasar, nem desistir. Que desviam, vamos ver, não a pensamentos que nos desviam, não. O correto aqui seria desgastam. Que nos entristecem, os pensamentos que nos entristecem também não. Então, aqui, somente com corroer, já gabaritamos a questão. Pensamento, se está corroendo, a ferrugem está corroendo a vasilha, o alumínio, então está desgastando. Vamos ver aqui as dificuldades nas relações pessoais afloram com mais intensidade. Elas manifestam-se com mais intensidade. Ela está com a adolescência aflorada, então a adolescência está manifestando-se. Perturbando, as notícias, as perdas e o esgotamento vão nos abalando. Se está abalando a minha confiança, está perturbando. Então, letra B, certíssima aqui. Questão sobre sinônimo, VUNESP sempre cobra muita atenção. Como você pode ver, questão retirada de uma prova de nível médio aplicada no ano de 2022. Alternativa que apresenta reescrita do texto original, preservando o sentido, não trouxe o texto porque somente com a parte gramatical você vai resolver a questão. E precisa respeitar também a norma padrão da língua portuguesa quanto ao emprego da pontuação. Pontuação VUNESP terá vírgula, então você já vai se lembrar de quê? Do SVC. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Além do SVC, anote aí também SUVECA, que é a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier para o início da frase ou estiver no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Não entraremos no mérito se ele é de curta ou longa extensão, porque a VUNESP não cobra dessa forma. Para evitar estresse no convívio pessoal durante um confinamento obrigatório, é preciso ceder às vezes. Então, primeiro ponto aqui, faltou uma vírgula. Para evitar, aqui eu tenho o quê? O para mais verbo no infinitivo. Eu vivo falando dos verbos parar, parer, vamos anotar aqui. Então, tem para mais verbo no infinitivo, parer, parir ou parar. Não existe o verbo parer, é só para você memorizar. Você já sabe, então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial final, aquela que vai expressar uma ideia de finalidade.
Ah, mas essa oração subordinada adverbial final, quando ela vier antes da principal, ela virá separado por vírgula. Então, faltou uma vírgula aqui. Ah, mestre, mas aqui não poderia ser um adjunto adverbial? Sim, adjunto adverbial. Oração subordinada adverbial, ela exerce a função de adjunto adverbial. Cadê a ordem suveco? O adjunto adverbial veio para o início, ele virá separado por vírgula. Então, é preciso ceder às vezes para evitar estresse no convívio pessoal durante o confinamento. Então, essa vírgula aqui pode deixar, então, separando esta locução feminina, às vezes, então pode usar a vírgula, não tem problema. Mas faltou a vírgula aqui antes de é preciso, porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Aprender com os pescadores de alto mar e com os embarcados em submarinos. Então, vem aqui, vamos ver. Aprender é uma alternativa. Aprender com quem? Com os pescadores de alto mar e com os embarcados. Por que eu não utilizarei a vírgula antes do e? Eu vou utilizar a vírgula antes do e quando forem sujeitos diferentes. Então, anote aí. Se não for, você não usará a vírgula. Então, aqui, este termo, este adjunto adverbial intercalado, ele virá separado por vírgula. O que é uma alternativa? Aprender, ok? Então, aqui neste caso, faltou a vírgula aqui antes de é uma alternativa e também vamos retirar a vírgula depois de alto mar. O tempo nos parece eterno quando estamos confinados há várias semanas. Então, vamos ver. Vamos nos lembrar de quê? Da ordem suveca, não é isso? O tempo, sujeito. Nos parece ou parece, verbo. Ele parece o quê? Complemento. Cadê o adjunto adverbial? Olha onde está a suveca. Quando está na ordem direta, não precisa de ter a vírgula. O tempo nos parece eterno quando estamos confinados há várias semanas. O uso da vírgula é facultativo. Como aqui tem ponto e vírgula nos dois casos, não pode ser. Se quiser colocar a vírgula quando a oração subordinada adverbial vier depois da principal, é facultativo. Eu prefiro não colocar. Se viesse antes, era obrigatório o uso da vírgula. Então, como aqui tem ponto e vírgula, vamos descartar também. Mesmo em um espaço tecnologicamente sofisticado, é possível estabelecermos relações humanas significativas. Mesmo aqui, aí vamos colocar na ordem direta. É possível estabelecermos relações humanas significativas mesmo em um espaço tecnologicamente sofisticado. Então, aqui eu tenho novamente um adjunto adverbial. Como ele veio no início da frase, o uso da vírgula é obrigatório. E ele é de longa extensão. Falei que a VUNESP não precisa você saber é curta ou longa. Ele é de longa extensão. Mesmo se fosse curto, ela costuma colocar uma vírgula, você já sabe. O adjunto adverbial, ele, no meio da frase, ele virá separado por duas vírgulas ou por nenhuma, se ele for de curta extensão. Se for de longo, como é o caso aqui, tem de usar a vírgula. Letra D de docinho está correta, porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado para o início da frase. Em Wuhan, depois de 2 meses de fechamento, nada de 2 pontos, a principal função dos 2 pontos é a função explicativa. Não está explicando nada aqui. Então, vamos retirar. Em Wuhan, adjunto adverbial. Ah, mestre, ele é de 2. Você pode usar ou não. Tanto é que essa vírgula aqui não vai interferir na resposta. Em Wuhan, depois de 2 meses de fechamento, vírgula, o aumento de divórcios multiplicou-se. O aumento de divórcios, sujeito, multiplicou, verbo. O complemento está aqui, aí cadê o complemento? Multiplicou-se. Não há necessidade de acharmos um objeto direto ou um objeto indireto. Mas aqui eu já tenho o adjunto adverbial. Como esse adjunto adverbial foi deslocado para o início, ou seja, para antes do sujeito e o verbo, ele virá separado por vírgula. Então, vírgula ao invés de 2 pontos, a vírgula que vou usar. Gabaritou esta questão? Então vamos à próxima. Assinale a alternativa que apresenta a redação em acordo com a norma padrão da língua portuguesa quanto à concordância. Primeira coisa, VUNESP, você que vai fazer o concurso, que seja do
MP de São Paulo, concurso da Polícia Militar, concurso do TJ, ou concurso das câmaras municipais, por exemplo, ou das prefeituras de nível médio? Primeira coisa, tem o verbo haver, você já vem aqui e escreve existir. O verbo haver pode substituir por existir, ocorrer, acontecer? Quer dizer que ele é o quê? Um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele que não vai ser conjugado nas pessoas. Impessoal, não pessoas. Então, ele não vai ser conjugado em todas as pessoas, eu, tu, ele. Então, vai ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. O verbo haver, no sentido de existir, somente na terceira pessoa do singular. O verbo existir, não, você conjuga normalmente. Então, haviam já semanas, existiam. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, o correto seria: havia semanas que estávamos confinados e o tempo nos parecia eterno. Descartei, verbo haver, a VUNESP cobra mesmo. E você gabarita, porque você acompanha as aulas com o mestre Mário. Show! Aumentou em quase 30%. Agora, outra coisa, você vai vir aqui, circular o verbo e vai fazer a pergunta. O que aumentou em quase 30%? Quando comparado ao período anterior ao confinamento, os divórcios. Lógico que o examinador vai vir aqui e colocar um adjunto adverbial no meio ali do verbo e o sujeito para dificultar. Mas você faz a pergunta, o que aumentou? Os divórcios. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito no plural. Caro concursando, sujeito no plural, verbo também no plural. Então, o correto seria o quê? Aumentaram, vamos colocar na ordem direta, os divórcios, pode usar em Wuhan agora ou deixar para o final. Os divórcios em Wuhan aumentaram em quase 30% quando comparados ao período anterior ao confinamento. O que foi comparado aqui? Os divórcios quando comparados com o período anterior. Descarto aqui, mas com aquela dica que sempre deixo, circule o verbo e encontre o sujeito dele. Sujeito agente é aquele que vai praticar a ação. Quem praticou a ação de aumentar? Os divórcios. Pouco a pouco, as notícias, as perdas, o esgotamento, tudo contribui para nosso abalo emocional. Então, eu tenho aqui o sujeito, o sujeito composto. Não vou colocar cada um como sendo o sujeito, porque eu já sei que eu tenho um sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Então, aqui está errado? Não, essa alternativa está correta, porque apareceu aqui o aposto resumitivo. Este aposto resumitivo, ele vai resumir o sujeito composto. E ele é formado por um pronome indefinido. Olha o tudo aqui. Então, tudo, nada. Se eu disser o professor, os alunos, ninguém veio à aula. Aposto resumitivo, ninguém, pronome indefinido. Então, quando aparecer o aposto resumitivo, o verbo concorda com ele. Eu falo tudo contribui. Eu não falo tudo contribuem. Gostei disso aqui. Há tempos a VUNESP não cobrava esse aposto resumitivo. Voltou. Fique atento. Observe lá no nosso curso. Há as aulas separadas por assunto. Resolva bastantes questões sobre concordância. Em tempos de isolamento social, ok, adjunto adverbial, precisam-se de rotinas definidas, desafios e amabilidade. Gostei dessa palavra, amabilidade, interessante. Gente, e agora? Este se, ele é uma partícula apassivadora ou ele é um índice de indeterminação do sujeito? Para ser partícula apassivadora, eu terei um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Índice de indeterminação do sujeito, verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Eu preciso de quê? Quem precisa de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Então, já sei. O se é um índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre empregado na 3PS, terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui é precisa-se de rotinas, correto? Ah, mas isso daqui não seria o sujeito? Se é índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado, não tem sujeito concursando.
As próprias nomenclaturas já ajudam. As emoções incômodas, como a irritação, o tédio ou o medo, pode gerar. Aí você vem aqui e faz a pergunta. O que pode gerar tensão às relações familiares? As emoções. Então, as emoções, sujeito no plural. O verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, podem gerar. Aí o examinador vem aqui e coloca o tédio, o medo, a irritação. Para quê? Somente para te confundir. O que pode gerar as emoções incômodas? Isso daqui são os exemplos das gerações incômodas. Caro concursando, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. As emoções podem gerar. Então, aqui, o núcleo do sujeito, emoções no plural, o verbo, locução verbal aqui, o verbo auxiliar vai para o plural.